Desmanchar ou não desmanchar? Eis a questão. É um ponto perdido, uma laçada a mais ou a menos, uma carreira do gráfico que a gente esquece de fazer e por aí vai. Os erros são muitos e hoje vamos falar sobre eles, as formas que temos de evitá-los e também vamos meditar um pouco sobre a difícil decisão que é desmanchar ou não o projeto em andamento. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu estou tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Hoje eu vou falar sobre algo que acontece com todo mundo que tricota, os erros no meio do projeto. É inevitável, é um ponto perdido, uma laçada aqui, outra ali que a gente esquece ou faz a mais, um cabo que é para ir para um lado foi para o outro e por aí vai. São muitos erros que podem acontecer enquanto a gente está tricotando, mas a gente tem que encará-los como formas de crescimento, de aprendizagem. Que quando a gente está aprendendo uma nova técnica, é normal a gente errar, porque é algo novo, desconhecido da gente. E eu garanto que naquele momento que a gente errou, é algo que vai marcar na nossa cabeça e dificilmente a gente vai errar novamente. Os erros e acertos fazem parte do processo, a gente aprende com eles e vai aprendendo técnicas novas e outras habilidades. Então a gente não pode ter medo de errar, porque senão a gente não aprende coisas novas. A gente tem que ter essa disposição a experimentar coisas novas e encarar os erros que vão aparecendo no meio do caminho. Uma coisa também que a gente tem que cuidar muito no tricô é a busca do perfeito. Os trabalhos manuais têm essa característica de não ser feito por uma máquina. Se até máquinas erram, por que a gente não se permite errar também? Um errinho aqui, outro ali fazem parte e a gente tem que saber lidar com eles. O perfeccionismo vem, mas a gente tem que saber lidar com ele. A gente não pode deixar ele tomar conta. O tricô me ajudou muito a encarar esse lado meu que eu não gostava muito. Eu queria tudo muito certinho. Eu, quando costurava e vendia as minhas peças, eu gastava muito tempo buscando essa perfeição. Então era um pontinho ali que ninguém ia ver, eu desmanchava e fazia de novo, desmanchava e fazia de novo até tá tudo perfeito. E até um ponto que o meu marido até me ajudou a ver que aquilo não era saudável e que eu nunca ia ganhar dinheiro perdendo tanto tempo com coisas que ninguém ia ver. Era um perfeccionismo exagerado, é uma perfeição inalcançável. Então o tricô me ajudou muito a encarar isso, porque a gente gasta muito tempo fazendo uma peça. E aconteceu isso com uma das primeiras peças que eu fiz, que eu estava tricotando há mais ou menos uns 3 meses já a peça, e eu vi que lá no início tinha uns errinhos, que eu tinha trocado um ponto meia por tricô, ou vice-versa, não lembro qual dos dois, mas eu vi aquele errinho lá no início. E aí eu tive que parar e pensar, vale a pena gastar 3 meses de trabalho, de empenho, fazendo algo com carinho, por causa de um errinho que ninguém ia perceber, só eu? Então, quando a gente comete esses erros, a gente tem que parar e pensar se vale a pena mesmo todo esse desgaste emocional, a frustração, se aquilo vai te incomodar muito, porque às vezes são erros que a gente olha e vai nos incomodar muito e a gente não consegue lidar com aquilo. Mas tem que ver se realmente aquilo está afetando o geral da peça ou é só um detalhezinho que você consegue deixar passar. Então, esse exercício que o tricô proporciona tem me ajudado muito a lidar com essa coisa do perfeccionismo. Então, muita coisa eu deixo passar. A notícia boa e positiva é que nós temos alguns métodos, algumas ferramentas que nos ajudam a evitar esses erros. Então, nós temos a linha de segurança que a gente pode usar entre sessões, principalmente quando a gente está tricotando renda, cabos, alguns
trabalhos muito desenhados, a gente pode passar esse fio numa carreira antes de começar uma nova sessão, porque se tiver algum erro ali no meio, a gente desmanchar, vai parar nessa linha de segurança, a gente não precisa desmanchar todo o trabalho e somente aquela seção até a linha. A gente pode usar também os marcadores de pontos ao nosso favor. Isso acontece muito, tem várias receitas que nem indicam o uso do marcador, mas eu uso porque eles me auxiliam. Eles marcam mesmo onde começa algum desenho, quando muda algum padrão, quando muda os pontos. Então o marcador também é um grande aliado que pode nos ajudar a evitar alguns erros que às vezes é só por distração mesmo, por falta de atenção. Outra ferramenta que é braço direito, em todos os meus projetos eu carrego uma no saquinho de projetos, que é a nossa querida agulha de crochê. Ela nos ajuda a pescar aqueles pontos que a gente perde no meio do caminho e também a ajustar alguns pontos, ajustar a tensão ou alguma coisa no meio do processo. Então eu carrego uma sempre comigo porque ela nos ajuda demais. E agora vamos pensar, quando chega aquele momento de decidir, vale a pena desmanchar ou não o projeto? E aí a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Quando que vale a pena desmanchar o projeto, apesar de todo o trabalho empregado até ali? Quando o erro que a gente cometeu compromete a estrutura do trabalho. Quando afeta o caimento, ou por exemplo, quando um decote está muito alto ou muito baixo, uma cava está muito alta ou muito baixa, a manga muito justa, coisas do tipo, aí não tem jeito. Vai afetar a estrutura do projeto, daí a vestibilidade fica ruim. Outra coisa é quando a gente está fazendo um projeto que o tamanho não está certo, ou ele ficou muito grande ou muito pequeno para a gente. Claro que a gente sempre pode doar essa peça, mas eu sei que dá um pouco de frustração. Se foi aquela peça que foi escolhida com carinho para a gente, o fio que a gente queria, com a nossa cor favorita, nesses momentos eu acho que é difícil, dar uma frustração, mas o melhor é desmanchar e fazer do tamanho correto para você. Então aqui fica o alerta de sempre fazer a amostra antes de começar o projeto, para ter certeza que você vai ter um número de pontos certo para aquele tamanho e para não ter surpresa de ficar muito grande ou muito menor. E quando vale a pena seguir com o projeto e meio que fazer de conta que não tá vendo aqueles errinhos. Quando é algum errinho muito superficial, é um pontinho aqui, outro ali que ninguém vai perceber. Há até uns casos que o errinho vira um charme. Por exemplo, os pontos perdidos, que são usados em muitos projetos como um detalhe charmoso. Então você deixa propositalmente o ponto cair e vai fazer aquelas aberturas no seu projeto. Às vezes a gente pode usar aí nosso favor e usar, diz que é um charminho, é um detalhezinho ali que você criou. E como lidar com a culpa, frustração quando acontecem esses erros maiores e a gente tem que desmanchar o projeto? Tem que pôr na cabeça que o processo é o que nos traz aprendizados. Então, se lá no meio do projeto você viu que não deu, o tamanho deu errado, a estrutura não tá boa, vai ter que desmanchar, lida com isso. É uma oportunidade para você aprender desmanchando e reconstruindo agora de uma forma mais consciente, com planejamento. E eu tenho certeza que você nunca mais vai cometer o mesmo erro. Porque quando a gente erra, a gente aprende com aquele erro e fica marcado na nossa cabeça. E como eu já falei, não se culpe pelos erros que acontecem. Encare como um momento de aprendizado, como uma nova técnica que você está aprendendo. Isso faz parte do processo e erros sempre vão acontecer, mas a gente está sempre aprendendo e melhorando para os próximos. Uma dica que eu dou aqui antes de decidir se você vai desmanchar ou não o processo é o sleep over it, que quer dizer dormir antes de tomar a decisão.
Então deixe 1 ou 2 dias para pensar sobre o projeto ou não pensar sobre ele e depois voltar e prestar atenção no erro em si, se vale ou não a pena desmanchar. Então sempre dá esse distanciamento do projeto, deixa ele processar um pouco, respirar e aí sim tomar a decisão. Porque se a gente, no momento ali da frustração que a gente tá, do erro, se a gente já for desmanchar, às vezes não valia a pena. Então é melhor dar um distanciamento e pensar melhor. Pense com calma e com carinho o que você vai fazer com o seu projeto. Não existe certo e errado, e sim o que funciona para você. Você sabe qual foi o seu processo até ali, qual a aprendizagem, qual o empenho, tudo que você passou para fazer aquele projeto. Então não fique se prendendo muito ao que os outros falam, o que é certo, o que é errado, o que vão achar de você. Eu mesma tenho um projeto que eu vou mostrar daqui a pouco que está cheio de erros. E eu me senti muito culpada em várias fases por estar cometendo aqueles erros, por deixar o erro passar e mesmo me sentir assim como não sendo uma tricoteira séria por ter deixado o erro aparente. Mas eu ponderei muito, deixei ele descansando um tempo para decidir o que eu ia fazer e decidi continuar. E agora eu tenho que conviver com aquele erro, mas agora eu estou em paz. Mas por um momento, realmente, eu fiquei naquela dúvida, naquele impasse, o que vão pensar de mim, que eu não sou uma tricoteira séria, não sou uma tricoteira dedicada, porque eu deixei o erro passar. Já já eu vou mostrar qual é a peça, vocês vão entender. A peça em questão é essa aqui, a Ayame, da Paula Pereira. É uma peça que tem uma longa história comigo, porque eu me apaixonei por esse design da Paula lá em 2017. Comprei um fio lindo de mistura de merino e linho para fazer a peça. Mas eu comprei que eu ia fazer o tamanho P e comprei a quantidade certinha para fazer aquele tamanho. Até porque só tinham 2 novelos, não tinha mais da mesma cor, e eu arrisquei e disse, eu vou comprar a quantidade certinha para fazer o projeto e fui na fé. Aí eu comecei a fazer o projeto, já encarei vários desafios ali já no início. Que ele tem muito, vocês vão ver aqui, tem muito lace, né? Então eu me atrapalho muito quando tem muita sequência de pontos assim, muita laçada, muito 2 juntos. Quando são muitos assim, eu acabo me confundindo, é falta de atenção mesmo. Aí eu comecei a fazer o projeto, já tive esse problema, tive que desmanchar. E daí na época encontrei a Paula na novelaria, gente, e ela me deu uma aula. A Paula é uma pessoa assim sensacional, ela é muito acessível e ela me deu uma aula de tricô aquele dia. Daí voltei e desmanchei meu projeto, comecei de novo, deu erro novamente, aí eu acabei desistindo dele. E muito triste, porque eu queria muito fazer esse projeto, que eu acho essa blusa uma graça, eu acho ela muito a minha cara. E aquele fio era muito lindo, assim, eu queria muito fazer um projeto com ele, mas daí rolou a frustração de que não estava dando certo e deixei de lado. Aí esse ano, como eu falei no episódio anterior, eu voltei com o meu Knitting Module e eu fiz uma limpa aqui nos meus fios, doei muita coisa que não fazia mais sentido para mim e decidi que eu ia usar só os fios do meu estoque e também as receitas que eu tenho guardada, comprada, porque eu compro muita receita e deixo guardada até achar o momento e o fio certo para ela, e muita coisa ficou guardada. Então uma decisão para esse ano era isso, de usar somente os fios que eu já tenho e as receitas que eu já tenho. E peguei todos os meus projetos em andamento e pus em andamento o que valia a pena e o que não valia a pena eu desmanchei. E foi o que aconteceu com esse projeto aqui, a Ayame. Eu desmanchei
todo ele, e aí eu ia começar a fazer novamente, mas aí eu vi que não ia dar o fio, porque eu engordei muito nesses últimos anos e o pê não ia mais servir, e eu acabei fazendo tamanho grande e o fio não ia dar certo. Aí eu escolhi fazer com esse fio da Sweet Breeze, que é uma base que eu apresentei semana passada, que é o Premium Linen, que tem um caimento maravilhoso. Eu achei que ia ficar perfeita nessa blusa e realmente ficou. Então eu usei esse fio para fazer a blusa, porque daí eu tinha quantidade suficiente. Fui lá começar o meu projeto, toda empolgada, disse, vamos recomeçar um projeto que me era muito querido, né? E com um fio também que eu estou apaixonada. Disse, então é um casamento perfeito para fazer esse projeto. Aí eu comecei, fiz lá o decote, fiz as carreiras encurtadas, brigando lá com os gráficos, que eu tive muita dificuldade de lidar com esse gráfico. E o que eu acabei fazendo, o que me ajudou, que eu tava com o gráfico impresso. Só que com o marcador de carreiras eu precisava de um horizontal, porque são muitas carreiras decorativas, né? E um vertical para ir acompanhando ponto com ponto. Então, o que eu acabei fazendo é ver na tela do celular. Eu punho embaixo a carreira que eu estava trabalhando e ia pondo para o lado os pontos que eu já ia fazendo. Foi assim que eu consegui me organizar. Só que eu tive essa ideia lá pelo meio do projeto. Então, no início eu estava totalmente perdida, errei várias vezes, comecei, terminei. E assim, foi um processo bem difícil para mim e foi esse momento de encarar os erros. Então eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro errinho foi aqui na frente, ó, que dá para ver aqui que ficou uma marquinha aqui, porque eu já tinha feito todo o decote, todas as carreiras encurtadas, estava chegando no final do desenho da frente. Troquei algumas laçadas, alguns aumentos e diminuições ali no meio do caminho e eu já tinha passado. Aí eu disse, ai, o que eu vou fazer agora? Desmancho tudo? Foi um sofrimento trabalhar até aqui. Será que eu desmancho tudo, começo tudo de novo? E aí eu decidi, não, vamos tentar desmanchar só aquelas carreiras até o erro e reconstruir. Só que no lace eu tenho muita dificuldade. Se é um ponto stockinette, malha, é muito fácil, né? A gente desmanchar e voltar. Mas com muito yarn over, com muita laçada, eu tenho muita dificuldade, mas respirei fundo e disse, vamos fazer. Se não der, desmancha, porque eu já ia desmanchar mesmo. E consegui refazer aquelas carreiras, mas ficou esse defeitinho aqui, que eu vou ter que lidar com ele, porque eu não vou desmanchar tudo por causa desse errinho. E continuei. E fui, aí eu usei essa técnica do celular para ir acompanhando os pontos, consegui trabalhar um pouco mais, foi mais fluido. E lá pelas tantas, quando eu já estava quase terminando o gráfico do lace, eu vi que tinha esse erro aqui, ó. Eu acho que dá pra ver aqui, ó, que ficou um degrauzinho. Eu errei aqui. E aqui. Foi algum ponto que eu pus a mais e ele deslocou todo o desenho. E aí foi difícil, porque eu já tinha andado muito com o gráfico e, como eu falei, foi um sofrimento acompanhar esse gráfico. É um lace, uma renda super simples, mas eu tenho muita dificuldade, eu tenho algum problema de atenção mesmo, né? E aí, como teve esse erro, eu disse, putz, agora perdi o trabalho todo, porque já foi um sacrifício fazer aquela cirurgia na frente, que eram pouquinhos pontos, dizendo aqui que é muito grande, eu não vou conseguir refazer as carreiras todas. E se eu desmanchasse só até aquele ponto, eu ia perder todos os marcadores que eu tinha posto
que eram muitos marcadores e eles iam marcando os aumentos do raglan, e se eu tirasse eu não ia saber mais onde eu estava. Então foi um dilema para decidir se eu continuava, se eu desmanchava tudo, começava de novo. E é aqui que eu falei para vocês que eu comecei a me sentir uma tricoteira não muito séria, uma tricoteira de meia tigela, porque eu não encarei e desmanchei tudo e recomecei. Mas eu já tinha sofrido tanto até aqui que eu decidi continuar e continuei. Eu vou ter que lidar com esse erro toda vez que eu usar a blusa. Aquele errinho vai estar ali, mas eu decidi lidar com ele e usar ela mesmo assim. Usei na Páscoa, fui na missa com ela, depois fui para a festa da família com ela, bem feliz e contente, e lidando com o meu perfeccionismo e com essa angústia de não ser uma tricoteira perfeita. Mas é isso, eu deixei passar e vou aceitar a minha peça assim mesmo, do jeito que ela tá, porque só eu sei o processo todo que foi para chegar até aqui. E o medo de desmanchar realmente era muito grande, porque eu não ia conseguir retomar de onde eu teria que retomar e teria que desmanchar tudo mesmo. E eu já tinha andado muito até ali, decidi continuar e é assim, agora tô em paz. E essa é minha Ayame da Paula Pereira e é uma peça que eu uso com muito carinho. Agora eu vou falar o que eu estou vestindo. Essa aqui é a Ricari, eu falei dela no episódio anterior. Então, depois desse vídeo aqui, volta lá, assiste para saber todas as informações sobre ela. É uma receita que eu fiz várias alterações, então vocês veem lá no vídeo anterior que estão todas as informações. Eu usei o fio Premium Cotton da Sweet Breeze Yarns na cor Calendoscópio. E eu adoro essa blusa, ela é super fresquinha, gostosa de usar, tô bem feliz com ela. Agora vamos para as peças prontas. A primeira peça é o Bis Bis Beret, que é essa boininha francesa, e o design é da Sari Nordlund. Para essa peça eu usei esse fio, deixa eu ver se dá para ver aqui, da Loan, a Fine Silk. Ela tem a composição de 40% seda, 30% lã e 30% viscose. Tem um brilho maravilhoso, um toque super sedoso, gostoso demais. Eu tava louca para usar esse fio, que ele também estava guardado aqui há muito tempo, mas ele tem uma espessura lace, então é muito difícil achar um projeto para ele. Aqui eu usei um fio duplo para fazer esse ponto, que pedia um fingering. Daí eu usei 2 cabos juntos para tricotar e ficou essa belezinha aqui, que eu achei muito bonita essa construção da Sari, porque eu vi outros berets e esse aqui é o que eu achei mais bonitinho. Tem até o detalhezinho aqui que deixa tudo mais francesinho. Eu gostei muito de tricotar essa peça, é super rápido e são só alguns aumentos que vão fazendo a construção e depois diminuições e termina com esse I-cord, finalização de I-cord, mas que também ela dá a opção de fazer com o ribbing normal. Para mim ficou um pouco apertado, porque o I-cord não é muito flexível e ficou um pouco pequeno para mim, mas no próximo que eu fizer eu vou tentar fazer com menos diminuições no final e também tentar fazer o ribbing para não ficar tão apertadinho. Mas eu gostei bastante dessa peça, eu acho ela um charme e vamos ver se eu vou usar bastante, ainda não estreiei. A segunda peça pronta que eu trago para vocês hoje é essa fofura, que é um casaquinho de bebê que eu fiz para uma amiga que está grávida.
A gente não sabia o sexo do bebê ainda, então eu escolhi essa cor que é bem unissex, mas agora descobrimos que é uma menina e eu acho que vai ficar uma fofura nela. Até eu uso uma enquete no Instagram para vocês me ajudarem a escolher os botões. E o que ganhou disparado foi esse aqui, que é mais ou menos da cor mesmo do fio que eu escolhi. Então ele fica mais discretinho. As outras opções eram um botão xadrezinho de preto e branco e um outro todo decoradinho lilás, para dar um contraste, mas o que ganhou e que eu acabei gostando da escolha foi esse, mais discretinho da cor do casaquinho. Olha que fofura, gente! Isso é mais ou menos para um bebê de 6 meses. Eu acho que ela vai usar bastante. Eu escolhi fazer no fio Premium Cotton da Sweet Breeze, porque o algodão ele é mais leve, eu acho que ela vai usar mais. E também porque eu tava com medo de usar lã, que a lã dá muita alergia. Então, para evitar isso, eu escolhi usar o algodão. Como a receita pedia uma espessura DK, eu usei 2 fios de fingering, né? Que o Premium Cotton é o fingering que eu usei. Então, eu usei 2 cabos juntos para fazer o DK e deu super certinho. A amostra deu certinha a tensão. E aqui eu usei metade de uma meada de 150 gramas. Então, assim, rende muito. Eu dividi a meada, fiz 2 novelos e tricotei os 2 juntos ao mesmo tempo. E ficou uma gracinha. E, e eu me deu o tamanho certinho do fio e peso do fio. E tô super feliz com essa peça e louca para entregar para minha amiga que eu ainda não consegui entregar o presente. Agora vamos nas agulhas da Fran oficial. O que estão nas minhas agulhas no momento? Então, semana passada eu falei do cardigan que eu tô fazendo pro marido, contei toda a história que começou lá atrás e agora o cardigan tá saindo. Eu mostrei para vocês que ele estava todo separado, as peças, que tava terminando a segunda manga e que precisava montar. Consegui! Ele tá aqui todo montado já, costurei todas as peças e eu tinha esquecido como é trabalhoso costurar tricô. Agora eu lembro o porquê que as tricoteiras todas torcem o nariz quando a receita é flat, né? Quando é um tricô sem ser o circular, quando são peças separadas que você tem que costurar. Dá muito trabalho. Fiquei até com dor no ombro de tanto costurar e puxar fio, mas tá aqui, tá pronto. Agora falta a faixa, que eu já estou botando. Comecei a fazer a faixinha aqui, que é onde vão os detalhes depois, e vão os botões. Então, aqui ela faz o acabamento, faz a gola, né, o acabamento, e é onde vão os botões. Mas aqui aconteceu mais um erro, e esse eu não sei o que aconteceu. Porque depois de montar, eu pedi para o marido experimentar, e ele percebeu que um lado, o ombro estava mais estreito do que o outro. Eu medi, deu meio centímetro de diferença, depois eu contei, está com 1 ponto de diferença. Então, agora, o que aconteceu? Eu devo ter arrematado 1 ponto a mais de um dos lados, ou foi na hora de blocar que um lado ficou maior do que o outro, e na hora de costurar eu peguei 1 ponto a mais, não sei. Só sei que um lado ficou um pouquinho menor do que o outro. E eu não tô sabendo muito o que fazer, porque ele já tá montado, eu não tenho como desmontar tudo por causa de meio centímetro. Eu já falei para Maria, porque ele vai ter que lidar com isso. Ele diz que fica puxando um pouco a manga, mas não tem muito o que fazer agora. Se vocês tiverem aí alguma sugestão, mandem aqui nos comentários, porque realmente eu não tô sabendo o que fazer. Vai ficar assim, eu vou pôr a faixa e vou dar mais uma esticadinha, fazer uma blocada um pouco mais pesada do lado que tá mais curto e vamos ver
se para de repuxar a manga e fica confortável para ele usar. Mas é isso. O cardigan tá quase pronto, para quem estava curiosa. Dessa vez sai, ele já tá montadinho aqui, já tem mangas, já tá junto do corpo e já tô fazendo a faixinha do acabamento. Então, antes do inverno, o marido vai ter um cardigan pronto. E a segunda peça que tá nas agulhas, que eu comecei essa semana, é o Sweet Sweater, da Marcelle Co. Esse também tá na minha fila de projetos há muito tempo. A receita, ela não tá mais oferecendo no Ravelry, não tá mais à venda, que é uma pena, porque eu acho muito bonito esse design dela. Mas tem algumas questões que eu acho que levaram ela a tirar do ar, é porque assim, só tem 3 tamanhos, são 3 tamanhos pequenos, e hoje em dia a gente quer muito essa inclusão de tamanhos, né? A gente espera que tenha uma vasta gama de tamanhos, e ela só oferece o PMG e que são bem pequenos. Inclusive, eu tô fazendo o G, e para quem é um pouco maior, realmente ele fica pequeno. Vou mostrar aqui para vocês como tá andando. Ele tem esse detalhe aqui. Tem esse detalhe de uma renda, de um cabo, bem simples. Esse é bem simples de fazer. Não me perdi até agora, porque realmente são poucos pontos, né? Poucas laçadas. Esse eu tô conseguindo lidar bem com ele. Então, eu estou usando o fios da Fazenda, o DK Merino, e também junto com o mohair. Um mohair de uma marca chinesa aqui, que eu nem sei o nome, porque é tudo em chinês. Que esse fio, os 2 fios, na verdade, eu ganhei. O rosa, né, que eu estou usando na base, que é esse fios da Fazenda, eu ganhei na casa da Vivi, que esse aqui é o rosa casa da Vivi. Ela me deu de presente lá atrás, faz uns 5 anos. E esse mohair eu ganhei de uma amiga também, olha, faz mais de 7 anos, eu acho. Que ela faz bonecas e ela comprou vários mohairs para fazer cabelo de boneca, mas não funcionou muito bem. E na época ela lembrou que eu tricotava e me deu vários fios, que agora eu tô pondo nos meus projetos, depois da minha decisão de usar só os fios que eu já tenho guardado. E eu tô recuperando esses fios. E eu tô usando aqui, entrando na tendência das gringas, que é essa mistura de um fio de lã junto com um mohair e que cria esse efeito que eu gosto bastante de mescla de cores, eu gosto muito. E também porque o mohair ele traz mais sedosidade, mais maciez para os projetos. Porque esse fio da Fazenda, esse específico, ele é bem seco ao toque. Então, eu queria trazer um pouco mais de sedosidade, de maciez para ele e um caimento também mais gostoso. Então, o mohair, junto com ele, tem essas características. Outra coisa é que eu queria dar uma clareada nessa cor. E esse mohair mais clarinho, beijinho, tá fazendo esse efeito. Eu estou usando agulhas 4,5. Cheguei na tensão certinha que a receita pede, então tá indo super bem. Só que o problema é assim, eu tô achando que não vai dar o fio, porque eu olhei, eu tenho 1.400, não, 1.040 metros disponíveis desse fio do merino, e a receita pede 840. Então, eu olhei, ok, vai até sobrar. Mas daí eu me dei conta, vendo uns projetos, que as pessoas usaram muito mais metragens, em torno de 1.300, 1.400 metros. Aí eu me dei conta que eu acho que ela pôs a metragem só para o tamanho P e não para os outros tamanhos, e eu estou fazendo o G. Então, eu estou aqui assim com os dedinhos cruzados para que dê para fazer tudo com o fio que eu tenho. Aqui nesse pedaço, eu já usei um novelo, então eu tenho mais 3 novelos. Então, eu estou pensando em fazer ele mais curto
usar mais 2 novelos, usar 3 no corpo e deixar um para as mangas. Será que dá um novelo para as mangas? O que vocês acham? Me deem aí a sugestão. Vou fazer ele um pouquinho mais curto, né? Que eu gostaria, por causa dessa falta de fio. Mas eu acho que vai ficar legal. Eu fiz o tamanho G para ele ficar um pouco mais de folga, mas agora já penso que eu deveria ter feito o M mesmo, por causa dessa questão do fio, mas na hora eu nem me dei conta. Só fui ver os projetos mesmo depois, mas agora é isso. Vamos fazer até o final e ver o que vai dar. E é o que nós falamos lá no início do episódio. Se o caimento não ficar bom, se não conseguir terminar as mangas, eu vou ter que desmanchar e começar de novo. É a vida. E no momento Sweet Breeze de hoje, eu trago essa base aqui, que é a Braid, que ela tem essa construção super diferente, que é tipo uma telinha, mas que forma um tubo. Então ele é um tubinho, deixa eu ver se dá pra ver aqui. É um tubinho e que deixa a peça um pouquinho mais estruturada do que um torcido, mas que deixa mais fofo também, é super gostoso de tricotar com essa base. Ela é uma base que é uma mistura de algodão e viscose, tem um brilho bem discreto da viscose e toda a maciez dessa mistura de viscose e algodão, que é uma delícia. Eu gosto muito dessa base, fica aqui a dica da base Braid da Sweet Breeze Yarns. Enquanto eu tricoto, eu gosto ou de assistir podcasts de tricô e de outros assuntos, mas principalmente de tricô, que eu acho que a gente entra no clima, mas ultimamente eu tenho ouvido também audiobooks. Confesso que por muito tempo eu torci o nariz para audiobook, eu achava que não era legal, que a gente deveria mesmo ler o livro e tal, até que eu decidi experimentar. Eu ouço nos audiobooks histórias mais leves, livros mais leves, que não precisa ter tanta atenção numa leitura mesmo de um livro físico, e tem sido um bom companheiro durante o meu tricô. E hoje eu vou trazer uma dica aqui de um que eu acabei de ouvir, que é muito bonitinho. Eu me emocionei várias vezes enquanto estava ouvindo ele, que é Antes que o Café Esfrie. A história do livro é de um café que tem no Japão, onde as pessoas podem ir lá e voltar no tempo. As pessoas têm que seguir várias restrições, mas elas podem voltar no tempo e viver histórias mal resolvidas. Então são várias histórias muito bonitas, muito emocionantes, que as pessoas voltam para o passado e reencontram pessoas queridas e resolvem situações no passado, que não muda. Uma das restrições dessa volta ao passado é que não vai mudar o presente. Não muda o presente, mas muda as pessoas. Fica aqui o spoiler. Vale muito a pena ler ou ouvir esse livro, que é Antes que o Café Esfrie. Obrigada por estar aqui comigo, espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, manda para alguém que também ama tricô. Deixe seus comentários aqui embaixo, compartilha, curte e assine o nosso canal para receber as notificações dos próximos episódios. Te espero aqui na próxima semana. Até lá!